Seja muito bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula que eu vou deixar disponível ali para depois. Seja bem-vinda você que está entrando aqui ao vivo comigo para assistir mais essa segunda live de aquecimento da Semana Bebê em Movimento. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, profissional de educação física, que você acaba sabendo tudo sobre o desenvolvimento motor do seu bebê. Mas o que é a Semana do Bebê em Movimento que eu falei que vai acontecer de 6 a 10 de maio? Esse é um aquecimento para essa semana, Bebê em Movimento. E essa semana Bebê em Movimento é uma semana especial e diferente, onde a gente tem certeza que você vai estar sendo organizada com muito carinho. Eu tenho certeza que você vai sair dela sabendo exatamente como identificar e recuperar o atraso motor do seu bebê. Ou também sabendo como prevenir para que nenhum atraso futuro, mais à frente, chegue perto de acontecer com o seu bebê. Porque você vai sair com uma confiança, com uma segurança muito melhor com o conhecimento que a gente está preparando para dar nessas aulas aí. Então, a semana é de 6 a 10 de maio, mas durante toda essa semana, até sexta-feira, tem essas aulas de aquecimento aqui. Ontem a gente já começou com uma bem legal, que está disponível ali no meu feed, que é cada bebê tem seu ritmo, será mesmo. E hoje a gente vai para essa segunda aula de aquecimento, onde a gente vai falar também sobre o oposto dessa história de cada bebê tem seu ritmo, que é quando a gente exagera nos estímulos do bebê e acaba antecipando fases do bebê. Antes da gente realmente começar, esqueci de falar aqui, para se inscrever na Semana Bebê em Movimento, quem não está inscrito ainda, quem está inscrita já ouviu o áudio que eu mandei lá no grupo das inscritas, lá dos avisos sobre o evento. Tem um grupo já do WhatsApp, quando você se inscreve, entra nesse grupo. Quem está já inscrita já ouviu o meu áudio lá dos spoilers que eu vou falar aqui hoje nessa live de agora. Quem não está inscrita, vai lá na minha página inicial ali e coloca clica no link que está lá na minha bio, coloca o seu e-mail, entra no grupo de avisos do WhatsApp e pronto, a inscrição está feita. Bem simples assim. Mas tem que executar essa tarefinha aí para também receber esses avisos, essas coisas, esses spoilers que eu vou entregando de vez em quando ali, certo? Mas hoje a gente vai falar sobre o oposto. E o oposto... outra questão aqui. Podem colocando suas dúvidas aqui. Eu vou seguir minha linha de raciocínio da aula de hoje, que eu preparei para você. E depois, no final, eu volto com o dedo ali e vou respondendo cada pergunta que apareceu durante a aula, certo? Mas, enfim, nós vamos falar hoje sobre o oposto. Ontem a gente falou sobre a questão de cada bebê tem seu ritmo. Quem fala essa frase acaba cruzando os braços e deixa o bebê se desenvolver e não está muito cuidando dos marcos motores, se já era para estar fazendo algum movimento ou se não era. Hoje a gente vai falar sobre o oposto, sobre a questão da gente estar com muita ansiedade, você está com muita ansiedade para que você já alcançou um grau de conhecimento sobre marcos motores, já sabe a importância de trabalhar eles, já sabe o que acarreta no futuro desse bebê, as consequências, se algumas coisas ficam para trás, se algumas coisas atrasam. E aí quando você já tem um grau de consciência sobre isso, o que acontece? O oposto. Sair estimulando e antecipando algumas fases que são importantes a gente cuidar. Porque cada fase exige um amadurecimento neuromotor do bebê, um amadurecimento cerebral do bebê. Então, através de cada fase, a gente começa a entender se o bebê alcançou alguns pré-requisitos para ir para a próxima ou não. Se ele está dentro do tempo já para fazer aquele tipo de movimento ou não. E quando a gente fica ansiosa, a gente fica nervosa, com medo que alguns atrasos possam acontecer, não querendo que eles aconteçam, a gente acaba querendo exagerar em alguns estímulos antes do tempo que é para acontecer. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque através disso a gente começa a ter mais segurança e confiança de saber exatamente que marco motor o meu bebê está, que janela de oportunidade ele está encarando agora nesse momento, que estímulo eu devo dar para ele nesse momento. Não, ele não ainda chegou nesse momento, ele não está fazendo esses pré-requisitos, então calma, segura um pouco, vamos trabalhar outras coisas aqui, vamos estimular de uma outra forma, vamos promover um ambiente de uma outra forma,
para não antecipar a fase. E eu dei o spoiler lá no grupo mais cedo, no grupo de WhatsApp das que já estão inscritas para a Semana Bebê em Movimento, falando que hoje eu ia dar o exemplo do sentar. O sentar é muito bom de falar sobre o sentar porque é um exemplo clássico que acontece aqui. Mas antes de falar desse exemplo, eu quero só dizer assim que eu entendo muito esse sentimento de antecipação, esse sentimento de querer cuidar para que o bebê não atrase as coisas. Eu vivi esse sentimento muito com a minha filha ali vejo também em alunas minhas, em mães que eu atendo com seus bebês, mas eu vi também em mim. Em mim eu vi mesmo eu trabalhando com isso há mais de 15 anos, estudando isso todos os dias, tendo o meu checklist ali do que é para o bebê estar fazendo, o que não é para o bebê estar fazendo e quais os marcos, com a minha filha eu tinha que ficar me cuidando, porque esse medo de deixar alguma coisa para trás, porque a vida é muito dinâmica, a semana é muito dinâmica, a gente pisca os olhos, já passou 2 meses do bebê, depois já passou 6 meses do bebê, eu ficava com esse receio também e dava essa vontade de quase antecipar alguma coisa. Mas calma, você está aqui, você separou esse tempo para estar aqui, é porque a gente vai aprender coisas boas sobre isso, né? Então, e valeu a pena eu esperar aqueles momentos? Valeu muito a pena, porque o desenvolvimento foi acontecendo de uma forma muito bacana ali dela e dos bebês que eu atendi, né? Então, enfim, o que acontece aqui, né? Dessa questão do sentar que eu estava falando ali antes. O desenvolvimento do bebê, tem gente que já ouviu essa frase minha já bastante vezes, mas para quem não ouviu, o desenvolvimento do bebê, ele é crânio-caudal. O que é crânio-caudal, Thiago? É de cima para baixo, da cabeça em direção aos pés. Primeiro, esse bebê vai controlar a cabeça. Vai fazer o pescocinho ficar mais firme. Aquele pescocinho molinho de quando nasce, agora ele vai começar a ficar mais firme. Esse é o primeiro momento. Depois que ele controlar a cabeça, ele vai para algumas questões de tronco ali, da parte de baixo da cabeça, abaixo do pescoço, o tronco. Então, vai fazer alguns movimentos, ele tem que ter liberdade ali para explorar o seu corpinho, e muitas vezes ele não tem essa liberdade, está lá nesse momento que é para estar explorando o tronco, ele está lá em cadeirinha de descanso, em bebê conforto, em carrinho, em colo, e sempre de um para o outro, ele não tem possibilidades para explorar os seus movimentos. E essa capacidade de explorar esses movimentos, esses pré-requisitos e fazer com que o tronco fique mais forte, ajuda a sentar. O bebê a sentar. Sentar com autonomia, sentar com consciência corporal, sentar entendendo como o seu corpo fica ali naquela postura. Só que, o que eu vejo seguido nos meus atendimentos? Esses pré-requisitos, esses momentos antes, esse primeiro semestre do bebê, pouca coisa foi feita no ambiente para deixar isso favorável de acontecer. Pouca coisa foi mexida. E eu entendo, porque é falta de conhecimento, às vezes, é falta de tempo, é correria. Por isso que a gente está conversando sobre isso. Então, pouco foi feito. Aí chega lá na hora de sentar, que o bebê já alcançou os pré-requisitos, independente se ele é típico ou atípico. Tá? Então, o atípico não vai alcançar nos mesmos meses que a gente espera, que a gente fala aqui dos marcos motores, mas a gente entendendo qual é a sequência de marcos motores, a gente sabe também como manusear isso. Então, se já está fazendo isso, então o próximo marco é fazer tal coisa. Chegamos no sentar agora, vamos ajudar no sentar. Então, o bebê não trabalhou esses pré-requisitos antes, e aí chega lá perto da hora de introdução alimentar, de sentar, 6 meses, 7, e vai lá e começa a ser colocado sentado com as suas mãos e com um monte de almofadas na volta dele, várias almofadas ali, trancando esse bebê, segurando ele. Que grau de consciência corporal a gente tem nessa situação aqui? Que aprendizagem motor o bebê está aprendendo? Muito pouca. Como que ele vai sentar sem apoio com qualidade? Ele até pode aprender a sentar sem apoio desse jeito, mas com que qualidade? Mais ou menos, né? Vai aprender a sentar sem apoio, mais ou menos. Mas como que ele vai aprender a sentar com qualidade, com aquela nota 10,
se os pré-requisitos que vêm antes, na hora que ele está trabalhando esse tronco, controlou a cabeça, o pescoço ficou firmezinho, agora vamos para o tronco. Esse bebê rola? Não rola? Fica no tummy time bem? Com bastante tempo? Não fica? Fica pouquinho? Ou nem fica? A maioria nem fica. Sendo bem realista, a maioria nem fica em tummy time. Fica só ali de barriga para cima. Então, entende que o treinamento para se sentar já veio alterado, já veio ruim. O treinamento do bebê natural dele, do potencial natural dele do corpo, já veio ruim. E aí chegou a hora de 6 meses, vamos sentar ele, então vamos sentar. E aí você senta ele com as suas mãos. E aí acontece os casos que a gente vê seguido de bebê estático. Quem aqui já não ouviu falar de bebê estático? Se não ouviu, a gente vai ouvir hoje. Bebê estático. É o bebê que é colocado sentado antes do tempo, do amadurecimento neuromotor dele, ele ter alcançado os pré-requisitos anteriores, e aí ele fica totalmente paralisado ali. Paralisado. Ele não tem a capacidade de pegar um brinquedo que está do lado dele, pegar um brinquedo que está mais à frente dele. Já vi casos nos meus atendimentos de o bebê ficava ali parado, como ele não tinha essa autonomia, ele só chorava. Ele chorava porque ele queria que algum adulto ali por perto, um cuidador, entregasse o brinquedo para ele. Então era uma bolinha ali que estava perto dele, ele não se esticava para pegar a bolinha. Aí a mãe me mostrava lá no vídeo, na videochamada, quer ver? Eu vou entregar a bolinha para ele. Aí ele entregava a bolinha para o bebê pegava a bolinha na mão e parava de chorar. Daqui a pouco o bebê soltava a bolinha da mão, ela ia um pouquinho para longe dele e ele começava a chorar de novo, porque ele não conseguia, não tinha capacidade, não tinha autonomia para fazer isso. Então esse exagero de estímulo, né? Então a gente está assim, isso é uma situação de exagero de estímulos. A gente está colocando o bebê sentado antes dele estar preparado para colocar sentado, pulando uma etapa, pulando algumas fases ali. O bebê não alcançou um rolar bem, o bebê não alcançou uma esfinge boa. E aí a gente está pulando essa etapa aí do bebê. E aí, o que ocasiona isso? Alguém já ouviu aqui sentado em W? O bebê sentado em W? Os prejuízos do bebê sentar em W? O que é sentar em W? Sentar em W é quando o bebê senta e para ter uma base melhor sentado, ele não tem força abdominal, tá fraca a força abdominal dele. E aí, como tá fraca, ele coloca as pernas para fora, as canelas para fora, formando a letra W no chão. Isso demonstra uma falta de força do abdômen do bebê. Isso gera uma rotação interna de quadril ruim para o desenvolvimento dele, se ele senta preferencialmente em W. Uma coisa é, em algumas transições, sentar assim e daqui a pouco mudar. Outra coisa é você ver o bebê preferencialmente sentando assim. Mas isso nada mais é do que uma consequência de ser colocado sentado antes de tempo. De ser gerado um estímulo exagerado. Um estímulo exagerado que eu digo de ser antes do amadurecimento neuromotor desse bebê. Antes do amadurecimento cerebral desse bebê. Então, e dali para frente, o que acontece? O que eu falei lá no início? O desenvolvimento acontece o crânio e o caudal, de cima para baixo. Então ali a gente já começa a fazer uma bola de neve ruim ali, no desenvolvimento do bebê. Porque já faltou alguns pré-requisitos ali antes. Foi colocado sentado antes do tempo. Já está estático, não tem autonomia. Já vai para um sentado em W daqui a pouco porque não tem força abdominal. E daqui a pouco vai para outros marcos motores que vem à frente, que é de cima para baixo, então daqui a pouco vem engatinhar, daqui a pouco pula engatinhar porque não tem a capacidade, não tem a força abdominal para ficar em 4 apoios ali também. Então já pula o engatinhar, já perde os benefícios do engatinhar, já vai afetar lá na frente a fase de alfabetização na hora da escrita, porque já está provado cientificamente que o bebê que não engatinha já tem um prejuízo na questão da pega do lápis lá quando tiver 6, 7 anos na fase de alfabetização. Então olha as sequências que vão acontecendo. As sequências que vão acontecendo no desenvolvimento motor, porque a gente está antecipando uma fase um pouquinho mais lá atrás.
E assim vai indo, né? Eu falei algumas consequências aqui próximas que a gente enxerga. Depois o engatinhar, depois um andar não sai bacana, aquela rotação no quadril ali do bebê em W atrapalhou lá a parte dele ficar em pé e andar. Algumas coisas vão acontecendo ali. Mas também tem as mais longas, que eu sempre costumo falar. Aí o bebê que passa por essas etapas tendo uma nota ruim de desenvolvimento, de marcos motores, passou pelo sentar? Passou, mais ou menos. Passou pelo engatinhar? Não, pulou. Passou pelo andar? Andou, mas mais ou menos também, não com muito equilíbrio, não com muita força. Faltava força aqui, faltava força ali, mas caminhou. Olha só lá, chegou lá com 7 anos, 8 anos na escola, não tem muita coordenação motora. O pessoal ri dele, porque ri dela, porque ela na hora de correr corre descoordenada, não consegue picar a bola de basquete, não consegue arremessar. Claro, para fazer esses movimentos complexos a gente precisa retornar lá na base. A gente volta lá na base, o que temos disponível lá na base? Na base eu tenho disponível tal e tal movimento. Então vamos combinar esses movimentos disponíveis lá da base, vamos formar o picar a bola de basquete aqui. É assim que funciona com relação a desenvolvimento motor. A gente junta o A com B com C e forma uma habilidade mais complexa aqui. Muita gente que você conhece que não tem coordenação motora, dificuldade para dançar numa festa, dificuldade para tirar uma carteira de autoescola, que exige sim um entendimento todo motor e cognitivo para fazer isso. Essas dificuldades que aparecem lá têm relação com esse momento. Toda essa sequência. A gente, assim como vai da cabeça para os pés, a gente vai do simples para o complexo. E o que a gente está tentando alterar aqui é a base. É mexer nessa base, é cuidar dessa base. Então ontem a gente falou sobre essa frase que eu acho péssima, cada bebê tem seu ritmo, então cada um vai se desenvolver, não preciso fazer nada, posso cruzar o braço e as coisas vão acontecer. E hoje a gente está falando sobre essa ansiedade. Sou muito ansiosa, Thiago. Eu quero já estimular o meu... Acabo estimulando ele antes do tempo, antecipando etapas dele. Sou muito nervosa. Essa fala que eu também... Não fui eu que inventei essa fala, falas que aparecem para mim. Nisso que foi baseado essa aula de hoje. A gente acaba antecipando. Eu dei o exemplo aqui do sentar, toda essa sequência que acontece com relação a sentar, mas também acontece com relação ao engatinhar, também acontece com relação ao andar. Para toda a sequência de marcos motores, a gente tem essas antecipações, esses hiperestímulos. Vou dar só mais um aqui, ó, que eu sempre costumo falar. Se o meu bebê está na fase de engatinhar, e para saber a fase de engatinhar você tem que conhecer o marco motor, conhecer a janela de oportunidade, tudo aquilo que eu falei antes. Eu preciso conhecer, para sair assim, ó, da base, para eu entender as coisas, eu preciso conhecer os marcos motores, conhecer as faixas de desenvolvimento, conhecer as janelas de oportunidades, os limites de cada marco motor, quando que era já para ele estar fazendo, o que esperar do meu bebê. Então, conhecendo isso, e eu sabendo que o meu bebê está dentro do período de engatinhar, como é que eu vou pegar e estimular ele a andar? Pegar a mão dele e sair andando pela casa? Eu estou fazendo um hiperestímulo. Ele já está engatinhando? Ele já está engatinhando super bem? Super, super, super bem? Nota 10 ou está engatinhando nota 3? Nota 2? Então, se ele não está conseguindo engatinhar bem, a gente está pulando uma etapa. E está dentro do marco motor que era para estar engatinhando, a gente sabe disso, estamos pulando uma etapa importante desse bebê. Estamos exagerando no estímulo. Já estamos forçando ele a ficar em pé e já sair caminhando sem eles ter cumprido os pré-requisitos de antes. Ter uma consciência corporal melhor do seu corpo. Em pé, em equilíbrio, em força, em organização. Tudo isso ele conquista com os pré-requisitos de antes. Então, é importante a gente conhecer tudo isso, saber da existência de tudo isso, para não cometer o equívoco de estar estimulando o bebê sem ele estar preparado. Tem que ter essa sensibilidade de entender também, peraí, meu bebê era para estar fazendo isso, isso e aquilo, não está.
Então, pera aí, eu vou dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. E assim a gente vai indo. Assim a gente vai deixando o bebê se desenvolver ali nos tempos esperados ali, ou se já está atrasado, alcançando o marco que está atrasado, da maneira correta, sem pular a etapa nem atrasar elas. Ou se está atrasado, não passando a carroça na frente dos bois, que nem diz minha mãe. Deixa eu ver as perguntas que apareceram aqui. Vamos ver. Pô, bastante gente, hein? Bastante gente. Estamos quase chegando a 30 mil seguidoras. Muito legal. Deixa eu procurar aqui. Bernadette, o meu netinho, a minha netinha tem 10 meses, mas ela dorme muito pouco e não para sentada, pula muito, só se fica no... Como é que é? Minha netinha tem 10 meses, mas ela dorme muito pouco, tá? E não para sentada. Pula muito e só fica no colo em pé. Mas será que ela senta sem apoio, Bernadette? Ela já viu ela sentando sem apoio? É importante, com 10 meses é importante ela já estar sentando sem apoio. Como é que ela fica? Ah, fica no colo em pé. Só no colo, fica em pé. Como é que ela pula muito? Eu não entendi muito bem como é que ela pula muito. Se ela só fica em pé no colo. Pula muito sentada, será? Mas assim, 10 meses e não senta sem apoio com autonomia, é importante a gente olhar isso aí. Não se arrasta. É importante a gente ver, porque assim, é muito importante como a gente promove o ambiente do bebê. Se a gente conhece, que nem eu falei antes, os marcos motores, eu sei que o meu bebê está na fase do engatinhar, eu sei que o meu bebê está na fase de sentar, eu consigo promover também um ambiente preparatório para aquela fase que o bebê está. Vou dar um exemplo aqui. O bebê estava numa fase de já também ter a capacidade de treinar, colocar o seu sapato, um bebê maior lá que eu estava atendendo. Aí a gente foi fazer uma avaliação, foi ver, foi conversar ali com a mãe. Os sapatos ficavam numa altura que ele nem chegava neles. Nem chegava no sapato. Eu estou promovendo um ambiente que favoreça o desenvolvimento desse bebê, dessa habilidade, que ele está já com capacidade para aprender? Não estou. Cada vez que precisa calçar um sapato, eu que pego lá e visto nele. Ou eu que trago para baixo para ele tentar vestir. Traz os sapatos para baixo, mãe. Traz os sapatos para baixo, deixa ali. Ele vai fazer isso como uma brincadeira, vai colocar e tirar sapato. Vai fazer uma bagunça? Vai fazer, mas vai colocar e tirar sapato 1000 vezes no dia. Vários sapatos diferentes, de vários tipos de encaixe. Isso é treinar habilidade nova. É a gente promover, identificar que o bebê está nessa fase e promover um ambiente que ajude ele a chegar lá com melhor qualidade. Quanto mais ele repetir aquele colocar sapato, melhor. Mas é só uma analogia que eu usei de exemplo aqui para ver como a gente pode promover um ambiente legal ou não. Qual a orientação para o bebê? Ó, o Glauco aqui. Qual a orientação para o bebê que senta em W? Se o bebê preferencialmente senta em W, então a gente pega e vai ali e com a nossa mão mesmo vai ali e ajuda ele, bota a perninha dele para frente. Ele talvez sinta um pouco desconfortável, só que ele vai sendo estimulado o abdômen a ficar nessa posição. Se o bebê não de vez em quando entra num W e sai, deixa porque ele está transitando, está vendo como é que ele se organiza, como é que ele faz. Mas quando está em W fixo ali, direto, pode pegar com a mão e colocar. Coloco ele com a mão e ele ainda tomba para trás, porque ele não tem essa força no abdômen. Então a gente tem que bolar uma outra estratégia aí para o bebê voltar algum passo atrás ali. Então não sentar, o que vem antes de sentar? Alguma questão no chão ali de tummy time, para fortalecer um pouco mais algumas coisas, para voltar ali para o sentar ali, ou em conjunto com o sentar, e ele ganhando algumas forças por um outro caminho. Mas a gente pode ir com a mão nessa hora ali e trazer as perninhas para frente para ver como ele reage a isso. Beatriz, Thiago, meu bebê aprendeu a rolar, fazer esfinge, pivotear e passou para engatinhar, mas não sentava. Opa! Sinal vermelho aí.
Ele veio aprender a sentar quando fez 8 meses. Ah, tá, é porque foi tudo antes, entendi. Quando fez 8 meses após já ficar de pé. Mas ele senta em W e senta normal. Não, se são transições, senta em W, senta em normal, tá tudo bem. Né? Mas 8 meses está dentro do sentar ali. É que algumas coisas foram acontecendo um pouquinho antes e ele já estava preparado. E o ficar em pé sozinho, né? Pelo que eu entendi, né? Ficar em pé, segurando na borda de um sofá e se puxando com a força do braço e ficando em pé. Tipo isso, né? Não é ficando em pé com você segurando nas mãozinhas e levantando, né? Só para confirmar. Porque isso acontece bastante. Bom, acabei respondendo sua pergunta com o Glauco ali em cima, né? Quando sentar em W tem que tirar e colocar normal? Sim, no caso de sentir que é preferencialmente essa posição. Se fica transitando entre uma e outra, deixa para ver como é que o bebê vai se organizar nisso. Mas se vê que começa a ter uma preferência pelo W, é uma falta de força do abdômen e a gente vai trocando ela. Fora que, só por ser falta de força do abdômen, tem mais a questão de ficar muito tempo com essa rotação interna de quadril também prejudica esse desenvolvimento. Você acha que ele sentar após já engatinhar? Você acha que ele sentar após já engatinhar e ficar de pé foi falta de força no abdômen, como você disse? Você acha que sentar após já engatinhar? Difícil de eu te dar esse veredito, porque você falou antes que ele rolava, pivoteava, fazia esfinge. Esses são pré-requisitos para o bebê sentar. Então é muito difícil de só nessa frase eu conseguir te dar uma resposta assim assertiva, ó, sim ou não. É difícil. A gente tem que ver como foi essa questão do bebê. Mas se você vê ele sentando em W mais preferencialmente, é falta de força no abdômen, pode ter relação sim. Pode ter relação, não é uma certeza. Vamos lá, Glauco. Para uma criança que foi criando seus movimentos pulando fases, tem como voltar atrás e ficar 100% como se tivesse tirado 10 em tudo ou sempre vai ter uma dificuldade? Ótima pergunta essa aí, Glauco. Então, depende do quê? Depende se a gente está próximo desse atraso, desses atrasos motores. Está próximo deles. Recém aconteceram os atrasos e a gente está ali ainda no momento onde o bebê, que nem a aula que eu dei ontem, falei sobre a plasticidade cerebral, a capacidade que o cérebro do bebê, com muito mais neurônios que um adulto, tem de se reorganizar. Isso é uma coisa. Agora, você está me falando que todos os movimentos foi pulando fase, todos os movimentos foram atrasados, e nós estamos com uma criança lá de 10 anos de idade, e tudo foi atrasado, a gente consegue recuperar uma parte, mas sempre essa criança vai ter muita dificuldade em elaborar movimentos mais complexos, aprender movimentos novos, porque a base está faltando tijolos. Se foi pulado tudo antes, é por isso que a gente vê a diferença de adultos hoje, colegas, amigos, familiares. Nossa, como é que o Thiago de 38 anos parece que nunca viu aquele esporte, mas começa a fazer e se dá bem. E como é que o Beltrano de 38 anos vai lá e não demora um tempão para aprender aquilo ali, ou não consegue aprender direito, ou se desmotiva porque não consegue aprender direito. Aqui em Porto Alegre, aqui onde eu moro, tem uma moda de beach tênis lá. É um tênis menor lá, numa areia da praia. Aí eu vou lá ensinar lá beach tênis lá para alguém, para uma dupla. Para um eu ensino o saque ali, em uma semana tá fazendo o saque direitinho. Para outro eu levo 6 meses ensinando o saque. Qual é a diferença dessas duas pessoas? A que levou 6 meses para aprender o saque não é um saque muito bom, é um saque mais ou menos, é porque ele tem a base faltando tijolinhos lá de trás. Foi pulado etapas, não engatinhou, ou saiu mais ou menos, nota 3 em cada coisa. Então, tudo que a gente faz lá na frente é através das experiências motoras que a gente tem. Que nem eu já dei o exemplo aqui numa live, olha aqui, ó. Eu tenho essa estante de livros aqui atrás.
Imagina que o programa motor do bebê que está lá na base do cérebro, começa lá o bebê nasceu, essa estante de livros aqui atrás está vazia, não tem nenhum livro, está zerado, o bebê não tem nenhuma habilidade motora ali na estante. Tudo que a gente proporcionar para o bebê, a gente vai colocando livros e vai enchendo. Só que quando eu pego e começo passo pelo marco do sentar e aí eu não tenho algumas partes faltando. Passo pelo marco do sentar e ele saiu assim. Aí passo pelo marco do engatinhar e ficou assim, ó. Passamos por ele. Aí passo pelo marco do andar e vou tirar esses dois grandões aqui, ó. Ficou mais ou menos assim, andou. Mas tá assim. Então tem peças faltando que nunca mais a gente vai acessar elas. E aí, essa falta de acesso a esses lugares vai ter que fazer trabalho dobrado para conseguir chegar um pouquinho perto daquele que eu falei ali do exemplo do saque, que vai em uma semana eu vou ensinar e já vai saber sacar. Antes disso, aquela criança com 6 anos que aprende a andar de bicicleta com uma facilidade e a outra que tem uma dificuldade de andar de bicicleta. O engatinhar ali não sendo promovido, o engatinhar não conseguindo engatinhar. O engatinhar é o primeiro momento que o bebê vai fazer alternâncias de braços e pernas, os dois lados do corpo trabalhar de formas diferentes. É um marco motor importante. Vai ajudar o andar do bebê? Vai ajudar o bebê, mas vai ajudar muito mais além. Como é que tem uma pessoa que sabe andar de bicicleta super bem e outra pessoa que, meu Deus, adulto vai tentar aprender a andar e não consegue? Falta tijolinhos lá na base, faltam livros na estante desse bebê. E a gente não consegue chegar lá de novo, não existe mais esses livros para vender na livraria. Já passou. Então acho que eu respondi a sua dúvida ali. Amanda, meu bebê é prematuro, beleza, a gente acompanha pela idade corrigida, ele engatinhou um pouco mais, só quer ficar em pé. Ele engatinhou pouco, mas só quer ficar em pé. E fica andando para os lados com o apoio do sofá. Ele vai fazer 1 ano, dia 30 de abril. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Se é com independência que ele faz isso, ele fica em pé com independência, ele se segura ali, mesmo que tenha passado rápido pelo engatinhar, vai ter momentos que ali ele vai procurar ir para outro lugar e aí ele vai ser obrigado a ter que se deslocar até esse outro lugar. Se ele vai se deslocar já caminhando, ou se ele vai se deslocar sentando no chão, fazendo uma transição, se arrastando, alguma coisa nesse sentido, aí ele vai estar escolhendo os movimentos dele ali, mas tá... importante é que um momento engatinhou pouco ali, mas engatinhou, tá. E é importante a autonomia, não é a gente também interferir muito nesse processo aí. Interferir, eu digo, uma coisa é interferir promovendo um ambiente bacana, outra coisa é interferir indo lá e colocando nossas mãos ali nesse momento ali. Vamos ver aqui. Uma dica também é quando o bebê estiver no chão, colocar poucos brinquedos. E quando for incentivar a engatinhar e arrastar, colocar brinquedos longe para ele buscar. Isso aí, Glauco. Isso aí, por aí mesmo. Isso é promover um ambiente. Mas para promover um ambiente que nem o Glauco falou aqui, a gente tem que saber em que fase o bebê está, em que marco motor ele está. E assim a gente consegue, vamos elaborar então esse ambiente. Mas é por aí mesmo. É por aí mesmo. Perfeita explicação. Boa, Glauco. Boa, boa, boa. Maravilha. Então, olha só. Chegamos aqui ao final da nossa segunda live de aquecimento. Olha quanta coisa você aprendeu aqui hoje, que nem ontem. Ontem a gente aprendeu bastante coisa. Hoje a gente aprendeu mais coisas ainda para não ficar perdido, não ficar perdida nesse momento ali com o seu bebê. É muita coisa, eu sei que tem muita coisa para resolver. Eu fico muito feliz que você, mesmo na correria, eu sei que tem muita gente que está com o seu bebê junto ali, resolvendo as coisas com o bebê, com o celular aberto, ouvindo o que eu estou falando, nem me vendo, mas ouvindo o que eu estou falando. Ou conseguiu esperar ali um momento que pôde deixar o bebê com outra pessoa para poder assistir. Fico muito feliz com isso e, olha, se você já tomou essa atitude, já fez isso, de guardar esse tempo, separar esse tempo para saber como atuar com o seu bebê de uma melhor forma possível,
não deixa de se inscrever na Semana Bebê em Movimento. Entra lá no link que está na minha bio. Lá desse link você vai ser redirecionada para a página do evento Semana Bebê em Movimento. Nessa página do evento você vai colocar o seu e-mail, vai entrar no grupo de avisos do WhatsApp, avisos das coisas que a gente vai falando sobre o evento, ali preparatório para o evento, e está feita a inscrição. Vai ser 100% online, 100% gratuito, essa Semana Bebê em Movimento, com mais conteúdos que nem esse aqui. Aqui é só um aquecimento para essas aulas dessa semana, e não perde lá. Vai lá, se inscreve, não deixa para depois, se inscreve, e nesse caminho que eu falei aqui, e a gente vai sair com muito mais segurança do que fazer com o seu bebê. Aqui eu respondo todo dia uma série de perguntas e vou estar sempre respondendo. Caixa de perguntas, me perguntam aqui nas nossas lives, perguntam lá nos comentários. Tudo que dá para responder a gente responde, mas são sempre dúvidas acontecendo regularmente, quase as mesmas dúvidas. E na Semana Bebê em Movimento a gente pega tudo isso e deixa super organizado, detalhe por detalhe, detalhadinho, para você sair com mais segurança aí para trabalhar com o seu bebê, para estimular o seu bebê da maneira correta e não deixar nada ficar para trás, ou também saber assim, ó, meu bebê está com algum atraso, como que eu faço para identificar e recuperar esse atraso motor aí, não deixar também passar muito tempo e as coisas ficarem para trás, tá certo? Então, ó, amanhã a gente tem a terceira live de aquecimento, então já coloca aí na agenda para aprender mais coisas amanhã comigo aqui. Live de aquecimento no mesmo horário, é tudo no mesmo horário. Dessa vez a gente organizou tudo no mesmo horário, 15, 15, 15, 15 de segunda a sexta e semana que vem também. Então já coloca lá na agenda tudo já. Já coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 15 horas e semana que vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 15 horas. Tá? E aí eu te espero lá pra gente falar sobre outro assunto, alguma outra questão aqui, que logo em seguida vai sair o título aí nos meus stories. Acompanha lá. Outro assunto que achar interessante. Essa live vai ficar disponível, essa aula aqui vai ficar disponível aqui no feed, e se você achar que foi legal, pega e compartilha para outra mãe, para outro pai, para outra pessoa ali que você quer mostrar esse conteúdo bacana para ajudar, né, no desenvolvimento do seu bebê. Aí, Glauco, parabéns pelos conteúdos e ensinamentos. Estamos aprendendo muito com seus conteúdos. Pô, Glauco, show de bola lá. Show de bola, show de bola. Obrigado pela parceria, Glauco. Já está inscrito na Semana Bebê em Movimento? Já colocou lá seu e-mail, entrou no grupo de WhatsApp? Tem muito mais conteúdo que vai aparecer por lá, muito mais detalhado, muito mais organizado as coisas lá. Certo? Então a gente se vê amanhã às 15 horas com outro conteúdo bacana, escolhido a dedo, especificamente dessas frases. Vocês estão vendo que eu estou escolhendo os conteúdos especificamente das frases que mais aparecem para mim aqui nesse perfil, nesse canal. Certo? Até mais. Obrigado pela presença. Valeu mais uma vez. Tchau.